Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos dar sequência aí em relação às nossas videoaulas, assistindo um pouquinho mais sobre o tema que nós já estávamos começando a falar, que era sobre os nutrientes, sobre as substâncias orgânicas e inorgânicas, depois um pouquinho sobre distúrbios alimentares. E hoje nós vamos trabalhar o tema vitaminas, que é um dos nutrientes, que é uma substância orgânica, que é muito importante ao nosso organismo. Inclusive nessa aula, será uma aula com um convidado especial. Afinal de contas, eu não entendo tanto de vitaminas, mas eu fiz questão de chamar aí para vocês nessa aula de hoje um especialista em vitaminas que vai falar tudo que você precisa saber. Tá legal? É isso aí, vocês vão conhecê-lo daqui a pouco. As vitaminas, elas são muito importantes porque elas são os nutrientes, as substâncias orgânicas que vão regular muitas funções do nosso organismo. Antes de tudo, queria dizer para vocês que as vitaminas, elas são encontradas principalmente nas frutas, nas verduras e nos legumes. Porém, não são exclusivamente desses alimentos. Elas também podem ser encontradas em carnes e derivados de carnes. Então, bom, as vitaminas elas são representadas pelas letras do alfabeto. As vitaminas elas têm também nomes de acordo com o princípio ativo dela, mas nós, de uma forma geral, conhecemos elas como por letras. Então, nós conhecemos como vitamina A, B, C, D, E, K, enfim, por letras. A vitamina B, vocês vão ver que ela apresenta alguns números junto, então B1, B2, B3, B6, B12, B7, enfim. Então nós chamamos, no caso das vitaminas, dessa linha de vitaminas B de complexo B, porque não é apenas um tipo, existem vários tipos de vitamina B. Então nós chamamos então de complexo B. Então as vitaminas elas são representadas aí pelas letras do alfabeto. Como nós devemos obter as vitaminas, né, na nossa alimentação? Nas farmácias, muitas vezes acredito que vocês já precisaram ou souberam de alguém que precisou de comprar vitaminas recomendadas por um especialista, por um médico. Mas o ideal seria termos as vitaminas através dos alimentos, principalmente, como eu disse agora há pouco, das frutas, das verduras e dos legumes. A forma em comprimidos deveria ser em último caso. Hoje existe um número muito grande de remédios, vitaminas que são vendidas na farmácia. Você pode encontrar um acesso livre e você vai ver que existem muitos tipos, muitos nomes, muita propaganda e infelizmente não é o correto. E algumas pessoas até tomam vitaminas de forma errada, equivocada, pensando que simplesmente qualquer vitamina que for lá e comprar vai ter um efeito esperado, um efeito positivo, e não é bem assim. Nós devemos obter sim através dos alimentos que nós consumimos, né? E esses alimentos tão bonitos aí que vocês estão vendo, né? Frutas e alguns legumes e, enfim, verduras são os meios corretos de obtermos as vitaminas que o nosso corpo necessita, né? Aqui no slide está dizendo que nos vegetais, principalmente frutas, verduras e legumes, mas podem ser encontrados também em carnes e derivados de animais, como eu disse agora há pouco. Bom, qual é a importância das vitaminas, né? As vitaminas, que imagem bonita aí, né? As vitaminas deveriam ser absorvidas em nós dessa forma. Mas para que elas servem? Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha e vou chamar aí um especialista, um cara que manja muito aí da parte de vitaminas, e ele vai explicar um pouco melhor aí sobre vitaminas para vocês, a importância delas. Pode ser assim? Então, é com você aí, o seu Vicentamina. Olá a todos, como vocês estão? Estou muito bem. Eu me chamo Doutor Vicentamina. Já ouviu falar o meu nome? Vicentamina? Então, sou o cara que entendo
tudo sobre vitaminas. Muito mais aí que esse tal de professor Lázaro que vocês têm aí. Pois é, por isso que eu vim falar no lugar dele, porque entendo muito mais. Queria dizer para vocês que as vitaminas são muito importantes, pois elas regulam muitas funções do organismo. Pois é, sabe aquela afta, aquela anemia, pois é, aquele sangramento na gengiva e outras coisas que podem aparecer na sua pele, os seus cabelos não ficarem lindos como o meu, as suas unhas quebradiças e um monte de coisa, os seus ossos ficarem fracos. Tudo isso aí pode ser uma falta de vitamina. Até mesmo quando você não tem coagulação sanguínea, pode ter uma hemorragia. Sabe por que isso acontece? É falta de vitamina. As vitaminas regulam muitas funções em nosso corpo. Se um dia vocês precisarem saber alguma coisa sobre vitamina, fala comigo. Vitamina, tamo junto. Só não vou continuar essa aula porque eu não tô recebendo pra isso. Aí vocês cobram aí desse professor de vocês aí, tá bom? Mas não esquece, hein? Não esquece que tem que tomar sempre bastante vitamina. Eu ia falar vicentamina, mas vicentamina sou eu. Oh, um grande abraço. E aí, pessoal, gostaram da explicação aí do especialista? O que vem a ser a avitaminose? A avitaminose é quando falta uma vitamina no nosso corpo. Quando nós sofremos de uma falta de vitaminas total, ou seja, nós não temos aquela vitamina no nosso organismo, então nós chamamos de avitaminose. Existe o quadro de hipovitaminose. É quando nós temos a falta parcial de uma vitamina. Então, é comum, num quadro de avitaminose, que um médico sugira, por exemplo, que você compre uma vitamina que tenha todos os tipos de vitaminas. Já num quadro de hipovitaminose, é uma deficiência específica. Então, uma pessoa que esteja sofrendo de um problema de anemia vai tomar uma vitamina específica, por exemplo, né? Ou está precisando, vai fazer uma cirurgia e detectou que ela está com um problema ali de falta de vitamina K, porque ela tem baixas plaquetas no organismo, então ela vai tomar especificamente a vitamina K para resolver aquele problema. Então, aí é um quadro de hipovitaminose. É deficiência de uma vitamina ou duas, né? E existe a hipervitaminose. O que é a hipervitaminose? É quando a pessoa ingere um excesso de vitaminas. É quando a pessoa muitas vezes busca aí, como eu disse agora há pouco, vitaminas de uma forma exagerada, compra mais de um tipo, faz uso constante de vitaminas que não deveriam, aí pode sofrer um quadro de hipervitaminose. Bom, qual é o quadro que se causa uma hipervitaminose? Quando a pessoa tem um excesso de uma determinada vitamina. Então, isso pode causar algum tipo de intoxicação. Então, por exemplo, a vitamina A, esses casos, não são muito comuns, tá? Mas é um pouco raro ter esse excesso de vitaminas no organismo, mas eles acontecem. Então, o excesso da vitamina A, por exemplo, o que pode causar? Vai causar aí, por exemplo, as sobrancelhas, uma queda das sobrancelhas, rachaduras labiais, a pele muito ressecada, dores de cabeça intensa. E o excesso de vitamina C também pode causar problemas gastrointestinais, também causar frequência de diarreias, pedra nos rins. Então, os excessos de vitaminas eles acabam fazendo mal, que são pessoas que usam principalmente quando a pessoa ela começa a ingerir suplementos vitamínicos. Bom, as vitaminas elas foram classificadas em dois tipos: a hidrossolúveis, as vitaminas que são hidrossolúveis, e as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis elas são solúveis em água, por isso esse nome hidro. Hidro vem da palavra água, né? Então, nesse caso, as hidrossolúveis são as vitaminas B e C. Esse tipo de vitaminas elas não são armazenadas no corpo. Então nós temos sempre que repor, porque nós eliminamos essa vitamina. Então a vitamina B e a vitamina C a gente deve sempre,
colocá-las no nosso organismo de uma forma mais constante, porque nós vamos perdendo. Já as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gorduras, elas já têm o poder de ser armazenadas no nosso corpo. Elas necessitam de alguns líquidos que o nosso corpo produz, que tem uma certa quantidade de gordura, né? O líquido biliar, né? Por exemplo, da vesícula biliar, que é a bile, o suco pancreático produzido no pâncreas. E aí esses líquidos ajudam para que essas vitaminas possam ser diluídas e possam ser absorvidas no nosso corpo. Essas vitaminas já têm a capacidade de ser armazenadas no nosso corpo, que é a vitamina A, D, E e K. Então aí, bom, vamos ver alguns exemplos das vitaminas. Vamos falar primeiro da A. A A é muito importante, principalmente porque ela vai funcionar como antioxidante no nosso corpo e ela vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, se tem uma vitamina que fortalece o nosso sistema imunológico, é a vitamina A, também a C também, mas eu vou falar já daqui a pouco dela, e a proteção da pele, tá? Então, se uma pessoa tem essas vitaminas, vai fazer muito bem para os seus olhos, para a sua visão, os seus ossos, para conservar bem a pele, unha, cabelo, melhorar a vida sexual, enfim, retardar o envelhecimento. A vitamina A tem essa importância aí para nós. A vitamina B, como eu disse, ela é um complexo de vitaminas, né? Então vai lá da vitamina B1 até a vitamina B12, né? Um complexo aí de 8 vitaminas, e elas são muito importantes principalmente para as nossas funções neurológicas, cerebrais. Ela também ajuda a aumentar a energia, faz muito bem para o coração essa vitamina, melhora o nosso humor, combate a anemia, principalmente a vitamina B12, é uma vitamina ótima para a gente não ter a anemia, tá? Então a vitamina B, principalmente para as questões neurológicas, elas são de extrema importância, tá? A vitamina B12, eu gostaria de citá-la porque ela é uma vitamina que ela tem uma importância muito grande para o nosso corpo. É uma das vitaminas que ajuda muito porque as nossas células funcionem bem. Ela é uma das vitaminas que mais previne, aí ajuda a prevenir a anemia. Também é importante para o nosso sistema nervoso. Além disso, ela é uma vitamina que ajuda na prevenção do câncer, controla a nossa gordura, ajuda no controle da nossa gordura, auxilia muitos homens aí na questão da fertilidade masculina, tá? E por ela a ser importante para o ganho muscular, muitas vezes algumas pessoas fazem uso indiscriminado dela de forma errada para poder ficar forte, né? Isso não é o ideal, tá? A vitamina, não vou falar de todas as vitamina B, tá? A vitamina B tem aquela importância que eu falei agora há pouco da questão do sistema nervoso, de uma forma geral. A vitamina C, ela é importante para o nosso corpo, principalmente porque ela também aumenta a nossa imunidade. Ela ajuda a fazer com que nós não ficamos com infecções, gripes, resfriados, né? De uma forma muito constante. Então, é uma vitamina aí, um antioxidante também muito importante, que aumenta a nossa imunidade, reduz os riscos de uma pessoa ter um AVC, por exemplo, né? Evita doenças do coração, ajuda a combater o câncer, previne que nós temos escorbuto. É muito comum crianças com a falta dessa vitamina, quando vão morder uma maçã, uma pera, uma fruta assim mais consistente, mais durinha, sangrar as gengivas. Isso é o escorbuto. Tem algumas até que sangram também as unhas facilmente quando bate alguma coisa. É o escorbuto, tá? Principalmente por falta de vitamina C. Então a vitamina C é muito importante. A vitamina D, ela é essencial para os nossos ossos. Ajuda muito os nossos ossos, principalmente criança precisa ter a vitamina D. Ajuda com que os nossos ossos se fortaleçam, a musculatura também. E, além disso, ela faz com que nós tenhamos uma melhor absorção de cálcio e fósforo. Isso mantém o nosso sistema muscular e ósseo muito bom. Então, a vitamina D é importantíssima. Só que a vitamina D tem um segredo aí muito, muito, muito importante, que é tomar sol. Então, vitamina D, nosso corpo ele tem a capacidade de fazer a absorção de vitamina D, mas para isso a gente também tem que tomar sol, adquirir sol. Principalmente tomar sol nas nossas pernas, nos braços, tá?
Então, no caso de tomar sol, o ideal é tomar sol de forma de camiseta e de bermuda, né? Um shorts, alguma coisa assim, tá? E o ideal é esse sol ser principalmente antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Muitas vezes quando a criança nasce, né, muitas delas têm que tomar banho de luz, né, fica com icterícia, tem que tomar banhozinho de luz lá na maternidade, e aí já recebe aquela recomendação, né, ó mãe, né, vai com a sua criança tomar um pouquinho de sol. Vocês podem ver que todo mundo tem que tomar sol. Uma pessoa que esteja, por exemplo, reclusa, né, numa penitenciária, por exemplo, ela tem direito a ter um banho de sol. Para quê? Para que ela tenha essa absorção de vitamina D. Nós já encontramos no leite, nos cereais, no cogumelo, em frutos do mar como ostra, né? O fígado é um alimento riquíssimo em vitamina D, no atum, na sardinha, os peixes em geral tem vitamina D, mas não basta se a gente não tomar sol. E quando eu falo tomar sol, não é tomar sol no carro, é tomar o sol diretamente na nossa pele. Professor, e se eu passar o protetor solar? O protetor solar ele vai te ajudar. Mas se você puder tomar esse sol, para você não contrair uma doença, um câncer de pele, por exemplo. Mas o sol da manhã, antes das 10 horas, e o sol depois das 16 horas, você pode tomar ele diretamente ali, não precisa ficar muito tempo exposto, alguns minutos já são suficientes. O ideal é que nós tivéssemos a possibilidade de ficar 10 minutos no sol todos os dias, né? E quando a gente falta essa vitamina D, a gente, desde criança, tem a tendência a crescer menos, tem um raquitismo, desenvolver osteoporose na fase adulta e também tem mais doenças infecciosas e inflamatórias. Então, a vitamina D também é muito importante. A vitamina E, ela é também um antioxidante muito importante para as nossas células, tá? E uma das coisas que ele ajuda a prevenir é o Alzheimer, que é uma doença cerebral também, né? Além disso, é uma coisa que é muito importante aí para a saúde do homem, tá? Para o homem, a vitamina E ajuda a manter ali o ponteiro do relógio trabalhando no meio-dia, tá? 11 horas, meio-dia, né? Vocês entenderam bem, né? Ou seja, ali é a potência do homem, né? Se o homem não tem a vitamina E, ele gera um quadro de possibilidade de impotência também. Então, é necessária a vitamina E, tá bom, pessoal? Então, os homens aí ficam um alerta, tá? Bom, vamos para a próxima, a vitamina K. A vitamina K, a principal, ela tem algumas funções. Existem 10 benefícios aí que estão na tela para vocês. Mas a principal função da vitamina K é realizar a coagulação do sangue. Ela fortalece um tipo de células que nós temos chamado de plaquetas. Então, quando nós temos um ferimento, ou precisamos passar por uma cirurgia, ou qualquer situação que exista a possibilidade de cortar a nossa pele, cortar alguma parte do nosso organismo, essa parte não vem a sangrar, causando uma hemorragia. Então, se uma pessoa tem falta de vitamina K, ela tem baixas plaquetas, e o que acontece? Ela tem um processo hemorrágico com mais facilidade. Então, muitas vezes uma cirurgia tem que ser cancelada, né? Entre alguns outros problemas que podem acontecer, tá bom? Fora isso, ela também é importante para os ossos, para a mulher na gravidez também ela é importante, alivia dores menstruais, ajuda no controle de açúcar do corpo, enfim, ela é muito importante para várias funções aí do nosso corpo. O principal da vitamina K é a questão da coagulação do nosso sangue. Bom, vocês viram que muita gente confunde um pouco e já me perguntaram sobre a vitamina PP. Professor, vitamina PP. A vitamina PP é a mesma vitamina B3 do complexo B. Por que às vezes ela vem com esse nome e às vezes você vê lá outras vitaminas com outros nomes, N e tal? Todas são vitaminas B, na verdade, do complexo B. No caso, o ácido niacínico, acho que é esse o nome, ou a niacina, elas são uma vitamina que nós chamamos então de B3, que em alguns lugares, alguns remédios, pode aparecer alguns alimentos como PP, tá? Então a vitamina PP nada mais é do que a vitamina B3, tá bom? Onde a gente encontra? Principalmente nos integrais, nos cereais integrais, desculpa, e no peixe, tá? Ela também é assimilada pelo nosso intestino de uma forma muito rápida.
ela é a única vitamina desse complexo que ela também é considerada aí hidrossolúvel, o nosso corpo pode sintetizar, tá? E ela tem a possibilidade de ser fabricada no nosso organismo nas bactérias que nós temos no intestino, tá? Então a vitamina PP ou niacina aí também é muito importante, é a mesma vitamina B3, tá bom? Tem os alimentos aqui na tela, né? O fígado, cogumelo, salmão, os peixes de uma forma geral, os cereais integral, eles, como exemplo, ervilha também, nós encontramos essa vitamina, tá? Bom, os tipos de vitaminas nós já falamos, né? Determinadas aí pelas letras, e onde nós vamos encontrar, né? Eu vou dar alguns exemplos só. Vitamina A a gente vai encontrar na farinha, no leite, no ovo, no milho, na cenoura, né? A vitamina C, por exemplo, nas frutas cítricas aí, então a laranja, o kiwi, o abacaxi, a acerola, a pitanga, o caju, todos têm vitamina C. A vitamina D, que a gente falou que sintetiza lá do sol, mas é importante as carnes ou derivados, né? As carnes, o fígado, como eu disse, é muito importante, o salmão, os peixes de uma forma geral, tá? A vitamina E a gente vai encontrar na banana, no amendoim, folhas verdes, tá? Aliás, as folhas verdes, bem escuras, são ricas tanto na vitamina E quanto vitamina K. Então, os vegetais, aí, as folhas, as verduras verdes, assim, com um tom bem escuro, como a couve, por exemplo, né? Couve-flor, entre outras, a gente encontra bastante vitamina K, que é importante para o nosso organismo, tá? Vocês com certeza receberam a tabelinha de vitaminas aí que eu dei para vocês, né? E ali diz sobre algumas fontes onde nós podemos encontrar essas vitaminas. Bom, o que a gente precisa e a gente não pode esquecer disso? A gente precisa ter a variedade, a proporcionalidade e a moderação. Mais uma vez, variedade é quando eu como de tudo um pouco, alimento de todos os grupos. Proporcionalidade é quando eu como na porção correta, na porção certa. E moderação é quando eu sei aquilo que eu posso comer um pouco mais e aquilo que eu não devo comer tanto. Então vocês veem essa imagem aí dos alimentos e vocês estão vendo que alguns estão com uma coluna maior e outros com uma coluna um pouco menor. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente consegue perceber que essa coluna é dos doces. Então é que você vai comer com menos frequência, né? Em menor quantidade. As frutas, por exemplo, em maior quantidade, assim como também os carboidratos, que nós já vimos isso na aula anterior, tá? E aí eu coloquei a imagem ali de um pai com uma criança, e o que representa essa imagem do pai com a criança? Que a alimentação, ela já começa desde cedo. Se desde cedo os pais ensinarem que a criança deva comer frutas, verduras, ela vai adquirir esses hábitos. Pai e mãe que não se alimentam desse tipo de frutas, verduras e tal, dificilmente vai conseguir fazer com que o filho também aprenda a se alimentar de forma correta. Muitos de nós que nos alimentamos errado, já começamos porque os nossos pais também se alimentavam de forma errada. E aí a gente vai passando isso, tanto o jeito correto quanto o jeito incorreto, nós somos responsáveis também por ele, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente falou um pouquinho hoje especificamente sobre vitaminas. Não dá para ficar esticando muito, também para não ficar muito cansativo, muita informação, mas acho que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre as vitaminas e como elas são importantes, por isso eu destinei uma aula aí especificamente sobre vitaminas para vocês. Assim a gente encerra então a nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, pessoal!